Fala aí rapaziada, tudo beleza? Começando aqui mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar da Copa do Mundo de Clubes, vamos falar do Super Mundial, que acabou a fase de grupos agora, acabou ontem. A gente teve aí os últimos resultados, né, para fechar os confrontos. E a partir de amanhã, sábado, a gente já começa com as fases eliminatórias, né, o mata-mata já nas oitavas de final. Como funciona, né? É jogo único, para quem não sabe. Então é um jogo só ali valendo. Se der empate, prorrogação, permanecer no empate, pênaltis, regra normal. E eu vou falar sobre esses confrontos. Antes disso, eu queria pedir, por favor, para você deixar o seu like aqui, deixar o seu comentário. Queria que você compartilhasse aqui quem você acha que vai avançar até a final e quem você acha que vai ser o campeão desse Super Mundial, né? Você acha que vai ser o PSG, que é favorito por ter ganhado a Champions? Ou você acha que é o Real Madrid, porque é o Real Madrid? Ou você acha que algum brasileiro vai chegar, vai ser campeão? Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fluminense, os quatro avançaram, né? Enfim, deixa aqui nos comentários. Eu já tô dando um spoiler aqui do time que eu acho que vai ser campeão e eu já falo mais sobre isso. Vamos falar então primeiro dos brasileiros aqui de maneira resumida e bem rápida. Uma grata surpresa, principalmente de Botafogo e Flamengo, na minha opinião. São os times que apresentaram um futebol mais legal, mais bem jogado e os resultados também foram um pouco mais surpreendentes, assim, até por conta dos confrontos que eles tiveram. E eu acho que esses dois times têm grande chance aí de avançar. E aí eu vou falar um pouco mais dos confrontos. O Flamengo se deu um pouquinho mal, né? Mas a gente vai... Quem sabe, né? Não tem uma chance do Flamengo passar. Palmeiras eu achava que conseguiria passar com certa tranquilidade, mas foi ainda melhor do que eu imaginava. Mesmo ali no momento contra o Inter Miami, pareceu que não ia dar certo, o Palmeiras buscou um empate. E o Fluminense era o time que eu menos esperava e foi o que entregou o futebol mais abaixo mesmo. Acho que por conta do time ainda estar vivendo uma reestruturação, troca de treinador e tudo mais, é normal que isso aconteça. Mas o time conseguiu chegar, mesmo com jogos aí um pouco mais difíceis, segurou o Borussia, ganhou do Sundowns lá, que pô, é um time que ninguém dá nada e realmente não é um time muito bom, tanto que não avançou, mas dadas as circunstâncias do jogo, conseguiu os resultados necessários para avançar, isso que é o que importa. De qualquer forma, está sendo muito legal ver toda essa junção das torcidas, né, de todos os brasileiros, de todos os sul-americanos, nesse embate aos europeus, né, que existe um orgulho dos europeus, é claro, não de todos. Acho que a maioria dos jogadores e treinadores não tem esse orgulho, essa visão de que o futebol sul-americano é ruim, é datado. Por mais que, óbvio, a gente sabe que as condições dos campeonatos dos países é bem abaixo do que o da Europa. Mas isso não significa que nós não tenhamos times, não temos jogadores, não tenhamos elenco e treinadores que possam bater de frente num campeonato, ainda mais num campeonato como esse, que você tem jogos únicos, né? No começo você tem ali só 3 jogos ali na fase de grupos, é um confronto bem difícil de se prever, assim, e você tem grandes oportunidades de avançar. E tem times muito piores que os brasileiros lá, como a gente viu aí, principalmente times da Austrália, Oceania, né? Da África também, que são times que não têm tanta tradição no esporte, da Ásia também. E vamos lá, vamos para os confrontos. Estou olhando aqui pro lado porque eu tenho a minha colinha, eu não sei tudo de cabeça, né? A gente vai ter logo amanhã, no sábado, 1 da tarde, Palmeiras e Botafogo, e às 5 horas, Benfica e Chelsea. Infelizmente, por um lado, a gente já tem um confronto entre brasileiros, o que vai eliminar um brasileiro com certeza, mas por outro lado, a gente tem a certeza de que vai classificar um brasileiro, né? Palmeiras e Botafogo aí são dois times que até têm criado uma certa rivalidade, né, nos últimos anos aí, principalmente 2 anos atrás e ano passado também, por conta dos campeonatos locais aqui. Eu acredito que vai dar Botafogo. Acho que por conta do elenco que tem e da maneira como o Botafogo tem se colocado, inclusive nesse Mundial, ganhando do PSG e tudo mais, acho que a moral do Botafogo está mais lá em cima e eu acho que tem mais chances de vencer. E nos retrospectos recentes, assim, nos confrontos recentes, o retrospecto tem sido a favor do Botafogo no geral. Então eu acredito que vai dar Botafogo. E como eu falei, né, jogo único, então 90 minutos ali já decide. Se tiver empate, vai para prorrogação, mais 30 minutos. E se mantiver o empate, vai para os pênaltis. E às 5 horas tem Benfica e Chelsea. Achei que o Benfica foi um time bem abaixo do que eu esperava. Eu apostava que o Benfica fosse jogar bem melhor, fosse
né? Apresentar um confronto mais legal, assim, confrontos mais legais, um futebol melhor. E o Chelsea também, sinceramente. Mas eu ainda acho que o Chelsea passa, eu acho que o Chelsea tem um elenco melhor, eu acho que, inclusive, é um ponto muito importante. De qualquer forma, os europeus tendem a se entregar mais, se doar mais na questão de confronto, né, de desempenho agora nas fases eliminatórias. Então a gente vai ver os europeus mais interessados. Isso é inevitável, isso já era sabido desde antes mesmo. Então não ignorem completamente esse fato e também não considerem só o desempenho que os europeus tiveram na fase de grupos. Muita rodagem de elenco também, que deve ser bem menor agora. Eu acho que o Chelsea deve passar e quem vencer esses dois jogos já vai se enfrentar nas quartas de final, tá? Então o vencedor de Palmeiras e Botafogo enfrenta o vencedor de Benfica e Chelsea. Aí as datas e horários ainda não tem, tá? No domingo também, 1 da tarde, PSG e Inter Miami e às 5 horas Flamengo e Bayern de Munique. PSG eu acho que é o grande favorito para passar, mesmo tendo Messi, o Inter Miami e tudo mais, tal. Vamos ser sinceros, já foi uma grande surpresa o PSG perder para o Botafogo. Para o Inter Miami, acho que é um time que está bem abaixo, não é um time muito bom. Eu não acredito em nada do Inter Miami, sinceramente. Só o Messi ele pode fazer algo, mas defensivamente o Inter Miami é muito frágil, né? E como eu falei, né, o PSG deve se entregar, deve se doar mais os europeus de maneira geral. Eu acho que vai dar PSG. Flamengo e Bayern, que o jogo vai ser muito difícil para o Flamengo, porque o Bayern de Munique é um time muito forte. Tem um elenco muito bom, tem jogadores experientíssimos e tem jovens aí que chegaram na última temporada, estão chegando agora também, compondo todo esse elenco do Bayern. É um dos grandes favoritos a chegar até a final. Eu acho que vai ser muito difícil para o Flamengo. Eu acredito que o Bayern vai passar. Mas o Flamengo pode fazer jogo duro, por que não? Né? Também tem jogadores muito experientes o time do Flamengo, por mais que tenha tido umas lesõezinhas atrapalhando também nesse meio tempo, quem sabe, né? Aquele jogo que às vezes é uma bola, duas bolas ali que resolvem o jogo, ou numa disputa de pênaltis, enfim, né? A gente sabe como o futebol é. Mas é um confronto muito difícil pro Flamengo, que como eu falei, eu achava que era o melhor brasileiro até agora. Eu acredito que o Flamengo não passaria pelo Bayern, porque é um time muito, muito, muito forte mesmo. Na segunda-feira aí muda um pouco os horários, tá? E a mesma coisa, tá? Quem ganhar PSG e Inter Miami enfrenta o vencedor de Flamengo e Bayern de Munique, é assim que funciona. Na segunda-feira a gente tem Inter de Milão e Fluminense aí às 16 horas, tá? 4 da tarde. E Manchester City e Al Ahly às 22, então volta aquele horário um pouquinho mais tarde nos dias de semana. Eu acredito que o Fluminense também não deve suportar os italianos, tá? A Inter de Milão, ela na reta final da Champions League dessa última temporada, ela deixou muito a desejar. Segurou o Barcelona ali com mais sorte do que juízo, é verdade, mas na final da Champions League tomou uma sacolada do PSG e ainda entregou a Série A, não conseguiu ser campeão da Série A e trocou de treinador. Né? Hoje a Inter de Milão, na minha opinião, não tem apresentado um bom futebol. Eu acho que não deve chegar tão longe assim nos campeonatos como nos últimos anos. O Felipe Inzaghi, que estava há um tempo, acho que era o principal responsável, e hoje ele está no Al Ahly, que também não está bem. Eu acredito mesmo que mesmo assim a Inter deve passar para o Fluminense, porque o Fluminense é o time mais fraco dos brasileiros. Eu acho que Botafogo, Palmeiras e Flamengo venceriam a Inter de Milão. O Fluminense é o único que eu acho que é mais difícil. Mas, mesma coisa do Flamengo. Se é um pouco mais abaixo esse confronto, né, do que Flamengo e Bayern de Munique, por que não o Fluminense não pode arrancar uma casquinha ali e conseguir avançar contra os italianos, né? Eu acredito que vai dar Inter de Milão de qualquer forma. Por conta desse contexto todo que eu falei, que o Fluminense ainda é um time que está se estruturando, acho que não deve aguentar. Um time da Inter tem muita imposição física, tem muita velocidade, transição. Eu acho que o Fluminense sofre muito contra times assim, inclusive. Não é o caso do Borussia, por exemplo. Né? O Borussia já foi esse time com mais velocidade, mais dinamismo. Hoje não é, então sofreu para ganhar do Fluminense e quase perdeu, na verdade. Manchester City ao Ahly, eu acho que o Manchester City na última rodada contra a Juventus mostrou a que veio também. Tava mais ou menos, né, indo meio ali na dele, né, vencendo, obviamente, venceu os 3 jogos, né, o Manchester City.
E aí deu uma sacolada na Juventus, isso é uma verdade. Fiz uma pausa aqui rapidinho, mas eu acho que o Manchester City tem grande chance de vencer, principalmente porque o Al-Ahly não é um time tão forte assim, né, convenhamos, e também não tem apresentado um futebol tão bom, porque o Felipe Inzaghi, que é o treinador, acabou de chegar, ainda não conseguiu implementar o seu futebol, e que é um futebol bem diferente do que o Jorge Jesus fazia lá no Al-Hilal, ainda não conseguiu engrenar. Eu acho que o Al-Hilal não deve suportar o Manchester City, e aí vai ser, se acontecer dessa maneira como eu falei, a gente vai ter Manchester City e Inter de Milão nas quartas de final, né? Que é uma reedição da Champions League que o Manchester City venceu, inclusive. E aí na terça-feira, para finalizar, a gente vai ter Real Madrid e Juventus às 4 da tarde e, por último, Borussia e Monterrey às 10 horas da noite, 22 horas. Apesar de o Real Madrid ter feito uma temporada bem aquém, né, do que se esperava, a Juventus também. A Juventus fez uma temporada, até virou uma piadinha de que a Juventus só empata, não brigou pelo título do Campeonato Italiano em nenhum momento nessa temporada. E eu acho que não vai suportar o Real Madrid de qualquer forma, mesmo o Real Madrid não sendo aquele Real Madrid que a gente viu já nos anos recentes e tudo mais. Acredito inclusive que o Real Madrid dessa temporada deve melhorar do que foi da última. O Xabi Alonso, eu acho que ele traz ótimas soluções, as quais o Ancelotti não conseguiu encontrar no momento específico, né, com o Real Madrid. E inclusive também na última rodada a gente teve um Vinícius Júnior aparecendo mais, né, desencantando e tudo mais. Acho que foi bem interessante. Borussia e Monterrey. Eu acho que o Monterrey passa do Borussia. Eu não acredito que o Borussia consegue ir mais longe. Honestamente, o Borussia ele é um time que tá ali por conta daquela temporada mágica, com bastante sorte também, que chegou na final da Champions League, né? Teve um momento ou outro ali e tudo mais. É por conta desse coeficiente de desempenho nos campeonatos europeus continentais, né, que o Borussia conseguiu essa vaga porque o Bayern já estava lá. Então, hoje, por exemplo, se tivesse um Bayer Leverkusen no lugar do Borussia, seria um time de um nível muito mais elevado. Mas não é assim que funciona o regulamento e não importa. O que importa é que eu acho que o Borussia é um time bem abaixo. Teve troca de treinador na temporada passada, né? Brigou na metade de baixo da tabela por um bom tempo da temporada passada e ainda está se encontrando também, mesma história, né? Contratou o Jobe Bellingham, que é irmão do Bellingham do Real Madrid, né? Que esse todo mundo conhece, e ele até tem jogado muito bem, tem sido um dos principais jogadores do time, se não o principal jogador do time nesse momento. Mas eu acho que ainda não é suficiente, ainda é um time que está se encaixando. E o Monterrey, por conta dos mexicanos também terem um negocinho ali de futebol, eles entendem de futebol. Tem o Sérgio Ramos, que é uma liderança muito importante nesse time também. Eu acredito que o Monterrey deve passar sim pelo Borussia e avançar às quartas de final. E é isso. Também para não ficar fazendo muita projeção aqui, eu não vou ficar juntando e falando quem vai passar nas quartas, quem vai passar na semi. Mas uma informação que eu acho que é interessante de passar para vocês, tá? Eu vou até falar um pouquinho mais devagar para ficar bem claro. Amanhã vai jogar o Palmeiras, o Botafogo, o Benfica e o Chelsea, certo? Quem avançar nesses confrontos vai se enfrentar. E na segunda-feira joga Inter de Milão e Fluminense, Manchester City e Al-Hilal. Mesma coisa. Quem vencer esses confrontos se enfrenta nas quartas. Esses dois dias, digamos assim, tem times que estão do mesmo lado da chave. Então, por exemplo, você aí torcedor do Botafogo e do Palmeiras, né? Se o seu time passar, vai pegar o Chelsea ou o Benfica. E se vencer, vai pegar ou Manchester City, ou Inter de Milão, ou Fluminense, ou Al-Hilal. É quem avançar dos confrontos de segunda-feira. E aí o mesmo vale, né, o torcedor do Fluminense, para ficar ligado aí nos confrontos de sábado, caso o Flu avance também. E aí a mesma coisa vale para os outros dias, né? No domingo vai ter PSG Inter Miami, Flamengo e Bayern de Munique. E eles se enfrentarão, quem vencer. E na terça-feira tem Real Madrid e Juventus, Borussia e Monterrey. Eles também vão se enfrentar.
Os que avançarem desses enfrentamentos vão se pegar aí nas semifinais. Então a gente pode ter um PSG e Real Madrid na semifinal, a gente pode ter um Borussia e Bayern, né, se avançarem os dois, pode ter um Flamengo e Juventus, Flamengo e Real Madrid, por exemplo. São esses os times aí. Pode ter um Monterrey e Inter Miami, né? Seria uma loucura. Mas é isso. É só para vocês saberem que esses dias estão conectados. Então, sábado e segunda, domingo e terça-feira, né? São dias que estão interligados aí para fazer esse chaveamento. De qualquer forma, eu acredito que vai ser muito difícil para um time brasileiro vencer esse Super Mundial. E por que eu digo isso? Não é por conta de nível simplesmente técnico. O nível técnico dos times brasileiros é bom. É bom. Ou seja, consegue, né, dar um salto a mais quando necessário. E os times europeus, eles podem jogar um pouco pior. O PSG não perdeu só pro Botafogo. O PSG também perdeu lá na Liga Francesa, não ganhou invicto. O Bayern perdeu, o Barcelona perdeu, o Real Madrid perdeu, o City, o Liverpool. Times que estão no Mundial e não estão. Todos os times podem perder em algum momento. Tirando o Manchester City e o Bayern, dos que estão aqui, o Real Madrid também, acho que não perdeu nenhum jogo. Os outros, acho que o Palmeiras também não perdeu, né? Dos times brasileiros, mas eu falo dos que tem 100% de aproveitamento. Eles podem perder eventualmente. Então é possível sim o Flamengo vencer o Bayern de Munique. É possível o Fluminense vencer a Inter de Milão. É claro que é possível. O Botafogo e o Palmeiras podem vencer o Benfica ou o Chelsea. Podem vencer, é claro que podem. E eu vou torcer para que isso aconteça sim. Para alguns times ali é um pouco mais difícil. O torcedor palmeirense, eu torci a favor de vocês, tá? Eu confesso. Para os outros é um pouco mais fácil, os cariocas ali, mas é muito legal ver os times brasileiros avançando. Na hora da final, se um brasileiro chegar na final, eu vou ser sincero, tá? Eu vou custar para torcer pro brasileiro, viu? Porque é puramente orgulho, tá? Puramente orgulho aqui, que vocês sabem que eu sou santista. Tirando isso, meu lado de admirador do futebol, e por ser brasileiro, óbvio, eu vou achar muito legal um brasileiro ganhar esse Super Mundial. Como torcedor do Santos, que muitas vezes é acima de ser brasileiro, né? Dependendo do dia, eu não vou querer muito. Mas aqui a gente se junta, né? Todo mundo aqui, até por conta dessa questão América do Sul e Europa, né? Nossos irmãos, né, argentinos deixaram bastante a desejar. No começo pareceu que eles iam chegar legal também, né, River e Boca, mas muito abaixo. Boca Juniors caindo pro Auckland, né, na última rodada, impressionante. Mas a gente olha com bons olhos, né, essa exposição, inclusive, do Campeonato Brasileiro. Isso vai, com certeza, com mudanças certas na CBF que tem acontecido, trazer um olhar diferente aqui pro Brasil. De ver que o Campeonato Brasileiro é bom. O Campeonato Brasileiro não só gera jovens jogadores que serão vendidos para os grandes europeus. O futebol brasileiro também tem jogadores experientes que jogam muito bem. Também tem jogadores que ficam no Campeonato Brasileiro e jogam muito bem. Também tem craques de outros países aqui que jogam muito bem. Colombianos, uruguaios, argentinos também estão aqui jogando muito bem, entre outros. E é uma exposição muito boa para o Brasil, para a América do Sul de uma maneira geral, mas principalmente para o Brasil. Midiaticamente, né, nas mídias é muito bom isso para o Campeonato Brasileiro, para os times faturarem mais dinheiro, que a gente necessita muito disso aqui no Brasil, os times muito endividados e tudo mais, com reformas. Todo o contexto do país não é favorável nesse sentido também, e tudo isso é ótimo para o Campeonato Brasileiro e para todos os brasileiros. Mas é muito difícil, porque o nível dos europeus é muito bom. E nesses momentos importantes de mata-mata e tudo mais, eles vão dar a vida em campo sim. Principalmente se eles verem que o buraco é mais embaixo, eles vão pra cima, eles não querem saber. E o preparo deles é muito bom. Por mais que eles estejam em final de temporada, não importa. Os times brasileiros também estão jogando desde janeiro. Também estão cansados os jogadores. Porque em dezembro a gente ainda estava jogando. Então assim... É tudo muito relativo, nosso calendário é muito apertado, mas dos europeus também, eles jogam bastante jogos, enfim, tem gente comparando até ali a quantidade de jogos
nesse ano, né, de alguns times. E eles jogaram aí, tem time que agora, né, já deve ter batido 40 jogos no ano, times europeus, né, e brasileiros também. Então é complicado, é óbvio, lá muito calor, isso interfere e os europeus não estão acostumados, pô, os flamenguistas, botafoguenses e os cariocas ali do Flu também, os tricolores estão, mano, tranquilaços com esse negócio do calor. 25 graus pra jogar, é só isso, bota uma blusinha, né? Palmeirense nem tanto, mas também aqui em São Paulo às vezes faz um calorzinho legal. E aí a rapaziada ali da Alemanha, da Inglaterra, da França, nossa, eles não estão entendendo nada, né? Tem o Salzburg da Áustria lá, pelo amor de Deus. O pessoal ali da Espanha, Portugal, às vezes bate um calorzinho legal também, né? Mas enfim, tudo isso é favorável para os brasileiros, inclusive. No final das contas, honestamente, acho que a gente vai acabar tendo aí um Manchester City enfrentando um Botafogo ou Chelsea na semifinal. Eu acredito que vai ser mais ou menos por aí, tá? E eu acredito que vai dar um PSG e Real Madrid na semifinal também do outro lado. E aí, muito provavelmente, a gente vai ter uma final aí, na minha opinião, com Manchester City e PSG ou Real Madrid. Eu acho que o PSG. Eu acho que vai dar um City PSG nessa final do Super Mundial. E eu acho que o City tem grandes chances de ganhar. Por mais que a temporada do City não tenha sido tão boa, os reforços que o City trouxe para essa temporada já estão jogando muito bem, o que é surpreendente. Geralmente isso não acontece no City, né? E o Guardiola está muito motivado, mais do que ele estava na temporada passada. É a última temporada dele, então é a última oportunidade que ele vai ter de jogar esse campeonato pelo City. Talvez ele não jogue mais esse campeonato na carreira dele, não treine, né? Porque ele tá com umas ideias de aposentadoria aí, um tempinho fora, seleção, não sei o que. Então pode ser que seja a única oportunidade da vida dele. E o Guardiola não bate muito bem na cabeça, a gente sabe, num bom sentido, né? Então acho que vai dar Manchester City, até por isso que eu já venho com a camisa do City. Mas PSG, Real Madrid tem grandes chances também e o próprio Bayern também. E é isso. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Eu vou tentar cobrir o máximo possível de todos esses jogos e trazer aqui pra vocês. Falou, um abraço.